Segurei. Pessoal da torcida tricolor, você pode sim baixar a cortina sem nenhum problema. O São Paulo foi ao Morumbi, enquanto o santista Gabriel Perecini, santista só porque nós somos em Santos, tá, gente? Não quero matar ninguém do coração, mas eu sei que o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Santos. Clássico, jogo muito importante. De virada é mais gostoso, mas não foi de virada. Na verdade, o São Paulo começou na frente, o Santos empatou e foi muito triste, porque foi ali nos acréscimos. Nem deveria ser proibido isso daí. Este é o vídeo de jogo de uma partida em que o São Paulo venceu com 2 gols dos seus principais atacantes. O Toca pro Caleri, que é gol de cabeça, para fazer aquela mística dele de apenas um toque na bola, e o Luciano cobrando pênalti muito bem. A última vez que a dupla de ataque tinha feito gols em um clássico foi nesse jogo, São Paulo e Santos, que vocês acabaram de ver agora há pouco. E isso é muito bom, essa estatística aqui do canal, com exclusividade. Gabriel, tem muita coisa interessante nesse jogo, porque não foi um jogo fácil. Eu encontrei o Eduardo Afonso, quando eu estava indo embora ali, a gente trocou palavras rapidamente, estava com muita saudade dele também, fazia muito tempo que eu não o via, e ele falou, o São Paulo vai ser muito isso daí, né? Um time que briga muito, que não vai ter facilidade, porque o time do Santos a gente sabe que é um time que está se procurando, salvo engano, e aí eu estou indo na coletiva do Charles, esse losango que o Santos se propõe a jogar, é a segunda tentativa deles, é o segundo jogo, porque o Rogério e o Charles se prepararam para essa situação, e o auxiliar técnico, que hoje ficou ali sentado no banco, porque o Rogério estava, né, punido. Aliás, o técnico do Santos, não vou nem falar nada, né, porque teve alguns lances ali de exaltação e tudo mais, mas o Charles destaca a dificuldade que é quando você não está com a bola. Ele fala que é um sistema interessante, mas é um sistema que precisa de muita repetição. E o Raí Monteiro falou que no começo ali do jogo, pelo menos, o Flamengo Bustos tinha espelhado o 4-3-1-2 do São Paulo e com aquela marcação individual do meio, né? Zanocelo, Patrick, Fernandes Nestor, Felipe Jonathan, Igor Gomes e Júlio Colorado. Como é que você faz essa leitura, primeiro dessa questão tática, das ideias do Charles / Rogério Ceni / Charles, e o que o Santos queria trazer para essa partida aí, e o que tentou, o que deu certo, o que não deu? O Santos primeiro veio com um time que provavelmente vai ser bastante modificado em relação ao que vai jogar quinta-feira. O Santos está numa situação bem menos confortável que o São Paulo na Sul-Americana, né? Então deu uma rodada no elenco, eu acho que preservando alguns jogadores, diferentemente do São Paulo, que tem rodado, obviamente, às vezes roda para preservar, às vezes roda pela escolha do Rogério mesmo. E hoje o Rogério novamente tenta um lado esquerdo forte com o Patrick, porque a gente chegou a falar no pré-jogo a dificuldade que o Santos tem tido para marcar essas jogadas abertas, né? As bolas, quando a bola chega na linha de fundo do São Paulo, como a gente falou no pré-jogo, o Santos às vezes se espaça demais, e ele se espaça horizontalmente, às vezes as linhas estão muito distantes, então o São Paulo teria bastante espaço, e eu acho que, como o Charles falou, ainda não vi a coletiva, mas pegando pelo que você falou, o São Paulo se preparou para isso, e aí o São Paulo teve hoje um mérito que a gente sempre pede aqui há muito tempo, e hoje a gente viu várias e várias vezes, que era a inversão de jogo. Sim, eu ia comentar isso, estava na pautinha aqui. Que marca mal pelos lados do campo, você usar a inversão de jogo fica duplamente positivo, né? Você acelera o jogo para pegar o lado do adversário sem tanta proteção, e você já tem um adversário que já não é tão protegido assim. Então o São Paulo levou vantagem praticamente o jogo todo. Eu acho que os momentos em que o São Paulo ficou ali mais retraído foi por escolha, não foi por o Santos empurrou o São Paulo para trás, pressionou. Não, o São Paulo fez o gol, manteve o ritmo ali mais uns 5 minutos, 10 minutos, e depois recuou naturalmente, e aí a gente começou a ter problemas do Patrick, não conseguia encostar tanto nos homens de frente, aí o São Paulo, o jogo acabou ficando mais truncado, porque o São Paulo não chegava com tantos jogadores ao campo de ataque, aí isso dependia muito mais quando caía às vezes a bola ou no pé do Diego, ou numa recuperação de bola, ou numa saída positiva do São Paulo. O São Paulo hoje teve uma saída ali no primeiro tempo limpa ali, que o Santos foi pressionar o São Paulo lá na área dele, a bola quase na bandeirinha de escanteio, o São Paulo sai tocando, chega lá no campo de ataque na área do Santos com muita liberdade e com essas inversões de jogo para pegar o jogador do lado oposto sozinho. Então, para mim, o São Paulo conseguiu se sobressair nesse ponto. Eu espero que seja que o jogo de hoje tenha mostrado o quanto o São Paulo consegue e se dá bem com essas inversões. Obviamente, nem todos os times terão a fragilidade que o Santos ainda tem na marcação. A gente pega jogos do Santos, jogos recentes,
por mais que seja contra a formação, mas Curitiba, na Copa do Brasil, Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro, o João Paulo só faltou fazer chover o goleiro do Santos. Então, o Santos tem ainda um pouco dessa dificuldade, tanto de construção, mas principalmente de defender a própria área. O São Paulo hoje conseguiu aproveitar, só quando sai o gol, recua demais, fica só com Éder e Caleri ali na frente, como você tem o Patrick, tem essa dificuldade de encostar um pouco mais, o São Paulo acaba se distanciando do gol adversário, o Santos também não conseguia criar, mesmo assim o São Paulo conseguia manter o jogo sob controle sem sofrer tanto, era muita finalização de longe, sem maiores perigos, só uma bobeirinha ali do Jandrei que deu uma espalmada, depois a gente fala do gol, para mim não tem nada a ver com o Jandrei, o gol, mas é essa bola assim que vai para fora, que ele dá um tapa, a bola fica viva ali dentro da área, e o São Paulo com essas inversões teve um Igor Gomes muito bem, muito atuante, e o Nestor que não conseguiu participar do jogo também, não conseguiu receber essas bolas, foi aparecer um pouco mais no segundo tempo, não conseguia cair ali pelo setor da bola para fazer triangulações, para fazer uma enfiada de bola, talvez essas inversões tenham atrapalhado um pouco, ele vai para o setor da bola, inverte, ele não consegue chegar a tempo, mas ele ficou um pouco sumido na partida, não foi um grande jogo do Nestor. Então acho que esses são os principais pontos que fizeram o São Paulo se sobressair em relação ao Santos, e aí no segundo tempo contou com um Alisson entrando muito, muito bem, fazendo talvez os melhores 45 minutos dele no São Paulo, para ser um diferencial e continuar empurrando o Santos para trás, continuar criando oportunidades, continuar rondando ali a área do Santos, até que surge o lance do pênalti. Aliás, duas coisas assim curiosas, né? Porque o Alisson, logo que ele entrou, ele propiciou ali, logo que ele estava pegando ali o ritmo do jogo, né? O jogador leva um tempinho, que causaram 2 contra-ataques, né? O Santos teve 2 contra-ataques em lances que o Alisson errou. Mas logo depois da partida, não só na questão do que ele entregou dentro de campo, mas também dessa atitude de cobrar árbitro, de estar esperto, de estar ligado no jogo. É um jogador muito diferente nessa questão, e o São Paulo, porque a gente sempre fala, perfil, mas realmente o São Paulo tem alguns jogadores muito brigadores, saúde, como por exemplo o Caleri, e o próprio Alisson, né? O Caleri tirando bola lá na área e o Alisson sabendo pressionar a arbitragem de modo inteligente, né? Não simplesmente fazendo pressão em qualquer lance que se acaba deixando a coisa meio inócua, né? O árbitro não cai mais, não. Até o lance do pênalti foi muito assim, né? E o Alisson, além disso, que é um aspecto positivo, hoje até o Rafinha teve mais calma, né? Veja você, mas deu umas matadas Alisson, no peito nessas inversões que você descreveu ali, né? Para levantar a galera. Estiloso para Dedéu, né? Assim, pá! Então, foi mas bonito. o Rafinha tem ido muito bem nessas batidas rasantes, inversão de bola, até cruzamento nessa bola rasante, porque aí o Caleri vem de frente, como foi o gol contra o Flamengo, como foi o cruzamento do Wellington contra o Atlético Paranaense, as bolas que o Caleri ataca o espaço ali no primeiro pau, têm sido muito positivas, ou consegue se antecipar, no caso, ao marcador. Voltando para o Alisson, é o que ele oferece de melhor. E assim, às vezes, quando o time não vai estar, ou vai ter caído um pouco a intensidade, o Patrick não consegue manter ainda essa intensidade o jogo todo, ou o time acabou se defendendo demais, aí toma o gol, aí você precisa de um jogador um pouco mais ligado. Cara, hoje foram 2 lances em que o Alisson, que é um jogador que atua pelo setor esquerdo, cria a jogada e define a jogada por dentro, ou pelo menos começa a jogada por dentro, ele sai da esquerda, ele vem por dentro, ele se movimenta, ele recebe, ele sai da marcação, ele abre o corredor para o Wellington, ele vai jogar junto com o Wellington, tem um cruzamento que o Caleri chega dividindo com o zagueiro do Santos, o zagueiro do Santos chega na frente, a bola fica com o João Paulo, que o Alisson, a bola tá lá no setor direito, o Alisson sai da esquerda, vem ali na posição como se fosse do Nestor, recebe a bola, abre pro Wellington, o Wellington ameaça cruzar de muito longe, que seria um cruzamento com pouquíssima probabilidade de dar certo, o Alisson solta no Wellington e vai para a ponta esquerda em direção ao Wellington, fazendo sinal para ele esperar, se apresenta para o passe, recebe a bola, dá um drible e faz esse cruzamento, que foi um cruzamento bastante perigoso, a bola que vem fechando ali para o atacante vir de frente. Além do lance, na melhor participação do Nestor no jogo, que ele cai ali pelo setor esquerdo, o Alisson vai por dentro, o Nestor acha o Alisson por dentro, era uma bola que o São Paulo precisava achar mais durante o jogo, faltou tentar essa bola um pouco mais de
um pouco mais de vezes, né? Com o Nestor sendo esse homem para cair por dentro. Às vezes dava e o time demorava, às vezes não dava, e aí optava por começar a jogada. Mas o Alisson recebe essa bola, faz a tabelinha com o Éder, que faz o pivô, e ele finaliza por defesa do João Paulo. Então o Alisson tem muita intensidade. E hoje o Santos teve alguns contra-ataques quando o São Paulo já estava um pouco mais à frente, nada também de muito perigoso, mas a gente teve um Alisson no lance do gol, que ele quebra um contra-ataque do Santos, ganha a bola, bate rápido, ultrapassa e ganha o pênalti, e faz lá o escândalo do pênalti, não sei o quê, porque assim, honestamente, eu que estava a 750 milhões de metros na arquibancada, na hora, o pênalti era muito claro, e o VAR demorou 3 segundos para chamar o árbitro, porque era muito claro que tinha sido pênalti. Então assim, ele desarma... Pô, ele não achei pênalti. Mas é um problema seu. Ele desarma... Muito bom. Ele mantém o São Paulo no ataque e ele gera o lance do segundo gol. Além, o Igor Gomes chegou a fazer isso num contra-ataque também, num chute que a bola vai por cima do gol, ele volta correndo quando ele ainda estava pelo setor direito do campo, jogo 1-1. Então, assim, você tem esse jogador que nem sempre vai ser brilhante, porque, cara, o seu time tem essa grana aí, e muitas vezes gasta mal a grana. Então, a gente vai precisar de jogadores que sejam, no mínimo, competitivos. E o Alisson, ele é bastante competitivo, é um jogador que a gente falou aqui. Eu gosto bastante do Alisson. Ele não vai ser esse cara que você vai dar a bola no pé dele, vai driblar 3 caras, vai dar um canudo no ângulo e vai decidir o jogo. Não é esse cara, mas é o cara que vai te oferecer bastante. Pode até acontecer. Claro, mas uma vez ou outra. Mas vamos por parte, então. Primeiro, o gol do São Paulo. O que aconteceu ali? Porque o São Paulo fez um gol aos 10 minutos, e que nem você falou, manteve alguma intensidade, teve mais algumas oportunidades de gols, no plural ali, umas 2, 3 oportunidades, até mais ou menos os 25 minutos. Depois o jogo perdeu bastante intensidade e o Santos chegou naquela bola lá. Então vamos primeiro falar um pouco desse gol do São Paulo e do gol do Santos, para a gente entender o que aconteceu ali. Depois a gente fala do lance do pênalti, aí tem mais alguns recortes para falar aí, por exemplo, do Andrés, mas aí a gente já fala. O gol do São Paulo, já, então, aproveitando falar do Colorado, são 2 inversões de jogo. Colorado, Igor Gomes, se eu não estou enganado, Igor Gomes, aí o Wellington, o Patrick, que recebe a bola, e depois tem uma tabela ali com o Éder, para chegar no Patrick de novo e fazer o cruzamento. Não lembro exatamente todos os jogadores que participaram do lance, a ordem e tudo mais, mas eu lembro que tem essa bola do Éder para o Patrick fazer o bom cruzamento. E aí você tem uma participação, isso eu fui perceber na live do Olven, no replay no jogo, no estádio a gente só pode ver uma vez mesmo, né? Tem o cruzamento do Patrick, o Igor Gomes e o Caleri dobram no lateral do Santos. O zagueiro vai mal, deixa a bola passar, aquela história toda, mas os dois dobram no lateral do Santos, e o Lucas fica perdido. Ele não sabe para quem que ele vai marcar. Ele estava no Caleri, ele tenta sair para o Igor Gomes, e quando ele vai voltar para o Caleri, um abraço, o Caleri já ganhou e tocou para o fundo do gol. Então, assim, são pequenos lances que mostram como uma ocupação de espaço, uma presença. Se o Igor Gomes tivesse, pode ser qualquer jogador, porque não é nada brilhante, mas é algo de percepção, de coletividade. Se o Igor Gomes tivesse ficado lá aberto, do outro lado, no cruzamento, olhando o cruzamento acontecer, vou ficar aqui, de repente a bola passa, eu tô aqui atrás, sem ajudar tanto, sem preencher a área, o Caleri estaria sozinho na área, todas as atenções estariam para ele, e ele não teria tanta facilidade para subir de cabeça. Era muito óbvio que ele seria o homem a ser marcado, porque só teria ele na área, basicamente. O Igor Gomes vai preencher a área para dar essa opção e para confundir a marcação também. Isso vale para qualquer outro jogador, às vezes é o Éder que faz, às vezes é o próprio Caleri que faz para outro jogador chegar concluindo. Então é algo que a gente vai observando de coletividade mesmo, né? E o cruzamento do Patrick é muito bom. O Charles até foi perguntado sobre essa questão de São Paulo de bolas aéreas, os números absurdos, e ele falou de ajudas europeias que São Paulo está tendo, de bola lateral, e ele falou também de bola parada, que são obsessões ali, né, desse trabalho do Rogério. Ele trabalha com o Rogério já há muito tempo, né, mais de 5 anos. Falou que ele já tem ali, sabe, em comum, eles pensam diferentes, porque são mais fortes assim, mas eles têm eles já preveram várias situações do jogo, se expulsão, mas ele ressalta dessa coisa do São Paulo fazer muito gol de cabeça, né, muito gol de bola aérea, a qualidade do Caleri, né, pro cabeceio, porque, cara, aparece no meio dos dois e não é o cara maior, não tem o tamanho do Andrés ou do Colorado, como você fala,
cara tá tentando ser Andrés, mas você tá ali chamando de Colorado, tudo bem. Mas ele tem essa. Ele sabe se colocar muito bem, tem um cabeceio certeiro, tá louco. É bonito para Dedé o gol. O recorde que ia fazer. É bom a gente colocar. Até o Razan, outro dia, chamou o debate na live do UOL sobre isso, porque assim, não são mais cruzamentos aleatórios. Você faz gol porque você pilhou 600 cruzamentos e acertou. São Paulo é o time que tem o melhor aproveitamento de cruzamentos do campeonato e tem conseguido construir as jogadas para o cruzamento, e o cruzamento não é aleatório. Tanto que hoje você percebe até ali na torcida, ou dentro do campo, você percebe jogadores conversando, que quando existe um cruzamento, às vezes o Wellington faz, às vezes acontece mais ali do lado esquerdo, o próprio Reinaldo, o Patrick, quando pega um cruzamento que você vê que tem pouquíssima chance de dar certo, e o Alisson, ou só tem um jogador na área, e o jogador tenta cruzar, todo mundo já basta e fala, não é essa jogada. Não é assim que funciona, não é para seguir esse caminho. O São Paulo tem conseguido criar as jogadas e fazer cruzamentos que têm maior chance de se tornarem chances de gol, na verdade, não precisa nem ser o gol exatamente. Né? Então, o São Paulo não rifa mais a bola nesse tipo de cruzamento. Mas, enfim, depois de perder essa intensidade, porque o recorde que eu fazer do Andrés no começo te pareceu meio atabalhado na marcação, adaptação, ou nem te pareceu isso? Hoje eu cheguei a falar isso um pouquinho na live do UOL, ele me pareceu um pouco mais, um pouco menos combativo, na verdade, e aí o Grosso até chamou atenção para a quantidade de faltas que ele faz no primeiro tempo, ali, sempre um pouquinho atrasado. Hoje eu achei que ele teve uma evolução, parece que cada jogo ele vai tendo evolução em um aspecto, né? Hoje eu achei que ele teve evolução com a saída de bola. Continua sem ser positiva, não me parece ser a característica do jogador, espero que ele consiga pelo menos evoluir isso para um nível aceitável, mas achei que ele melhorou um pouco nessa saída de bola. Aquela vez que eu citei que o São Paulo saiu tocando lá de trás e ele participa desse lance, no primeiro gol ele participa da primeira inversão de bola, então me parece que ele teve um pouco de melhora, só que em termos de marcação chegando muito atrasado. No primeiro tempo teve uma cabeçada que ele cabeceia para cima, aí o Arboleda cabeceia para cima, aí o São Paulo tem duas jogadas de 2 contra 1 ali no combate, perde as duas jogadas, o Santos termina com uma finalização de fora da área, então assim, alguns lances que não foram exatamente positivos no combate, né, na parte defensiva. Me fala uma coisa, o gol do Santos. O gol do Santos é uma bobagem do Wellington, acontece. Ele me parece que vai fazer o movimento correto, aí ele escorrega, perde ali uma dividida, ele tenta girar para o lado esquerdo, aí me parece que o Batistão rouba a bola dele, ou consegue dar um toque na bola, e aí ele vai tentar se recuperar, escorrega, e aí um abraço. Aí tem aquela bola ali no bico da grande área, que o cruzamento é muito bom, cara. Aquele cruzamento que pega o cara entrando, para mim não tem absolutamente nada que o goleiro possa fazer. O que o goleiro podia tentar fazer é tentar sair antes. Aí ele dá um passinho antes ali, quando o Batistão levanta a cabeça para ver que vai fazer o cruzamento, ele dá 2 passos para lá. Mas assim, aí seria muito, muito mérito dele, porque é uma bola que não é que vai no raio de ação dele ali, ou próximo ali, que com uma impulsão você resolve. Você precisava dar 1, 2 passadas mais longas, porque a bola foge demais. E aí, cara, fugiu demais. O Jandrei fez o correto, porque ali não adiantava mais você ficar dentro do gol. A bola passando para ali, você tinha que tentar cortar o cruzamento, mas era uma bola... Ele chega a tocar na bola. Obviamente que muita gente atribuiu a ele uma falha grotesca. Não achei que seria uma leitura muito prodigiosa. Ele faz isso num outro lance, logo em seguida. Não sei se foi logo em seguida, em que ele precisa fazer uma leitura muito boa ali da jogada, que vem um cruzamento, não sabe se vai desviar, se não vai, e depende muito do goleiro fazer essa leitura, que é uma qualidade até que o Jandrei tem, mas não é todas que ele vai pegar, e óbvio que plasticamente dá a impressão, pô, o Jandrei não foi bem, porque ele vai mal, porque ele espalma, porque ele não... Só que assim, ainda que fosse uma falha, pelo amor de Deus, né? A galera coloca no calvário goleiros no São Paulo assim, tomou um gol, ninguém presta, não tem goleiro que presta, nem o Volpe, nem ninguém, nem... E aí é essa loucura, deixa o Jandrei trabalhar também. E aí vem o segundo tempo, o gol do Luciano e a jogada do pênalti. Sei que você já falou um pouco, mas aquele lateral, que não é lateral, que vai cobrar a cobrança rápida, como é que você vê isso aí? A intensidade do Alisson. Se fosse... E aí a gente olha e aí não adianta reclamar. Se fosse, com todo respeito, o Rigoni, e é por isso que não joga,
o jogador do Marcos Leonardo tinha pegado a bola, tinha ido parar lá no campo de ataque, aí mesmo que o cara não conseguisse fazer nada, alguém chegasse na cobertura, desse um bico, não ia ter recuperação de bola no campo de ataque, não ia estar ali brigando, não ia ter levantado rápido pedindo lateral, é minha, enquanto o juiz está olhando para o árbitro olhando para o quarto árbitro, o outro olhando para o outro, você está lá, diz, é minha bola, não sei o quê. Você faz toda uma pressão ali, aí o juiz pega e fala, ok, é do São Paulo. Assim que ele apontou para o São Paulo, pega e bateu. O Santos estava todo saindo e se organizando para ter um lateral a favor. Ele já pega, solta a bola, já vai receber na linha de fundo. O passe para ele, eu só vi isso do estádio, ainda não vi isso na televisão. Mas olhando ali de lado, né, na arquibancada do outro lado do lance, na hora que o passe sai para o Alisson, quebra completamente a defesa do Santos, vai todo mundo correndo para trás. Então, é um lance que, assim, gera gol. Não é só com a bola, não é assim, eu vou ficar aqui parado, daqui a pouco, em algum momento, a bola vai vir pro meu pé, e aí eu vou pensar em começar a construir o gol. Não, você tem que roubar a bola, você tem que roubar a bola no campo de ataque, você tem que se criar a oportunidade para você receber a bola em melhor condição. Não é assim, eu vou ficar aqui parado, aí quando eu receber a bola, já tem 65 marcadores que já sabem que eu vou ficar aqui parado para receber a bola. Então, assim, é muito mérito do Alisson, não tenho o que falar, esses 3 pontos tem uma ótima participação dele, e aí o cruzamento, o pênalti é escandaloso, o fim do mundo, o árbitro não dá um Pô, pênalti mas dele, eu tô brincando, eu achei pênalti, sim. Só uma coisa assim que acho que é importante também falar. O Diego, eu elogiei ele num lance, e depois eles colocaram uma bandana nele, vermelha, no Diego, mas a dele era de banho. Eu até coloquei um tweet muito importante sobre isso. Agora, fora de brincadeira, tem um lance no jogo do Igor Gomes. Igor Gomes que teve mais espaço no primeiro tempo, me corrija se eu estiver errado, e no segundo tempo foi de novo sacrificado ali, ficando mais na marcação, naquela coisa do volante e tal. E no primeiro tempo, ele tem uma jogada em que ele faz uma leitura muito boa e ele cruza para trás para o Caleri, que pega muito mal na bola. E é uma pena porque ia ser uma jogada muito bonita, um gol muito bonito, e provavelmente o Igor Gomes teria sido lembrado por essa bela jogada que fez. Porém, no segundo tempo, quando ele já está mais recuado, e eu sei que não tem muito a ver, mas é que eu brinco de sorte ao revés e céu e inferno. O Igor Gomes erra uma bola boba no meio, que obriga o Diego, e por isso que ele ganhou a bandana vermelha dele, a fazer uma intervenção, um bote assim, muito espetacular, incrível, fantástico, daquelas de bater palma e tudo mais. Mas como é a coisa do jogador, então eu queria só que você explicasse, porque muita gente critica o Igor Gomes, nem percebe que às vezes ele está fazendo funções diferentes no campo. A galera só pensa, o Igor Gomes está lá, não gosto dele, por exemplo. Né? Não eu até gosto. Mas como é que foi isso? Por que o Igor Gomes teve que de novo ficar mais preso à marcação? Como é que você viu o jogo dele? Assim, a questão do Igor Gomes é claramente um dos jogadores que pegam no pé num nível fora do comum. Hoje é mais uma boa partida dele, muito boa, para dizer o mínimo. Hoje ele começa jogando pela direita, vai bem, dá essa assistência de primeira, gera bom jogo por ali, estava bem pelo setor direito, boas jogadas do São Paulo foram criadas por ali, passaram pelo pé dele, inclusive, a gente citou o gol, inversão de bola, a gente cita essa assistência para o Caleri. No segundo tempo, quando o São Paulo precisa ir para cima, ele vira o primeiro volante, que é aquela função que se ele continuar se desenvolvendo, legal, mas inicialmente é um jogador que ainda precisa melhorar um pouco mais na marcação para ser esse homem, só que o Rogério parece estar querendo utilizá-lo quando sente que precisa empurrar o adversário para trás, ou que ele quer ter mais domínio, ou quer ser mais ofensivo, né, mais domínio da posse ali, porque ele de fato, isso ele dá, que é dinâmica. Ele pega a bola, ele inverte rápido, quando ele tem espaço, ele vai se conduzir, ele tem uma leitura do jogo muito boa. Para quem vê ele no estádio, se você olhar o Igor Gomes sem a bola, seja quando ele está para receber ou quando ele volta na marcação, isso parece bobeira, tá? Mas assim, tem no futebol de ultra alto, máximo rendimento, chama de mapear. Ele está o tempo todo olhando em volta, para trás, se tem marcador, tem jogador que eu preciso marcar atrás, então eu não posso dar o bote ali na frente. Não tem ninguém aqui, é hora de eu subir a marcação, eu posso subir a marcação. E ele tá o tempo todo para ganhar tempo. Um jogador que dá
poucos toques na bola, assistência para o Caleri, inversão de jogo, tem essa dinâmica. E hoje ele jogou pelo setor direito, ele jogou como primeiro volante, aí o São Paulo faz o gol, entra o Pablo Maia, ele joga na função do Nestor como meio atacante, como meia centralizado, e aí quando o Wellington tem a cãibra no fim do jogo, ele estava ali do lado esquerdo marcando junto com o Alisson. Ele jogou no meio campo inteiro hoje, em 90 minutos. É um absurdo. Então assim, cara, é um jogador que pegaram no pé dele e não desistem. É a mesma coisa com o Diego, que é sobrando hoje de novo. É sobrando o melhor zagueiro de São Paulo na temporada, hoje de novo com boas saídas, boas rebatidas, cortes, é um jogador que falha muito pouco, mesmo correndo mais riscos, porque o passe do Diego é mais difícil do que o passe do Diego e do Léo são mais difíceis que os passes que tentam Arboleda e Miranda na maioria das vezes, então é um jogador que em teoria está mais exposto a esse tipo de erro de passe, e o Igor Gomes é esse cara, ele vai errar um passe e a atuação dele foi um lixo porque ele errou um passe. Tem jogador que vai falhar o jogo inteiro, mas vai tirar uma bola e tirou a bola, o outro acertou um passe, que é o caso do Luciano. Você não pode fazer o que quiser, tá sempre bem. O Igor Gomes ele não pode errar um passe o jogo todo. Hoje bateu bem o pênalti. O pênalti foi muito bem batido. Muito bem batido. Muita segurança. Mas, assim, lembrando que... O que mudou no jogo? Assim, de novo, já falei várias vezes, para mim, o Luciano, quando estiver bem, é titular. Só que ele não tem conseguido dar essa diferença de jogo para o São Paulo. Nossa, olha como o Luciano tá bem, olha como o Luciano tá tocando de primeira, olha como tá pressionado para finalizar. É muito pouco. Então, enquanto isso, o Éder vai continuar sendo titular, porque o Éder se movimenta muito mais, é muito mais intenso, faz companhia para o Caleri. São jogadores diferentes, mas o Éder, nesse momento, tá oferecendo mais. Então vai jogar. É simples. Infelizmente é assim que funciona. É a mesma coisa. Se o Rigoni vier jogar o que joga, viraria titular nesse time fácil. Eu digo que joga o que jogou. Pelo menos entraria mais no lugar do Marquinhos. Sim. Hoje o São Paulo fica fazendo uma saída de 3 ali, quando precisava fazer o gol, Rafinha, Arboleda e Diego, e aí às vezes invertendo o jogo com muito mais velocidade. Hoje o São Paulo foi muito, muito bem em questão de inversão de jogo, e aí ficava o Marquinhos como um ala pela direita, o São Paulo já usou esse recurso algumas vezes, ficava o Wellington, o Alisson pela esquerda, e o outro, que não é o Wellington, o Alisson, ia construir o jogo mais por dentro, e o Igor Gomes para fazer essa saída mais perto ali dos 3 defensores. O Rigoni podia ser esse cara no lugar do Marquinhos, mas e agora? Porque o Marquinhos de vez em quando cortava para dentro, o Rigoni consegue cortar para dentro, o Marquinhos às vezes leva para a linha de fundo, a perna direita do Rigoni é melhor que a perna direita do Marquinhos. Por que entra mais o Marquinhos que o Rigoni? Cara, intensidade, né? Intensidade é a palavra. Intensidade parece ser a chave aí para os times de Rogério Ceni, né? Uma coisa que ele procura de forma obstinada e que vem, ainda bem, dando resultado. Mas, de novo, eu vou deixar esse alerta para os nossos seguidores. O São Paulo é isso. O São Paulo é um time que tem muitos desafios, tem uma perda gigantesca que é o Sara. O Sara estava se recuperando, era um jogador que a tendência era que virasse titular, e aí a gente teria o Igor Gomes entrando em situações X, Y, Z. Agora a gente vai ter que ter outro time para o Rogério pensar, porque o Sara, a gente já recebeu a notícia, fez ali cirurgia, deve voltar lá para o segundo round, é ótimo, segundo turno do Campeonato Brasileiro. E o segundo turno do Campeonato Brasileiro é aquele tempo de adaptação dele, é quase fim do campeonato, praticamente perdeu a temporada, é uma pena. É muito ruim, ainda mais que essa temporada termina mais cedo, vamos lembrar. Aí tem a Copa do Mundo em novembro e tudo mais. Então, assim, é uma pena, porque daí o Sara é pro ano que vem, não é só prejuízo em campo, mas é um jogador que poderia chamar a atenção do mercado, é um jogador que tem muito mercado, teria muito mercado. Então, essas coisas contam e elas precisam ficar registradas, porque são dificuldades que São Paulo terá na temporada. O São Paulo não vai ser o único time a sofrer com, né, perdas de atletas, mas quando acontece uma perda desse tamanho, num time como o São Paulo, ali, cobertor curto, que todo mundo faz, né, muita diferença, é isso. Então, principalmente que o Rogério vinha fazendo muitas mudanças, né? Então, tinha jogo que o Sara, desde que o Sara voltou, né? Era muito pouco, né? Tava pegando o ritmo e se machucou de novo. Mas tinha jogo que o Sara jogava, e o Igor não jogava, e o Alisson jogava, e depois o Alisson não jogava, o Nestor saía. Então, assim, até para essa rodagem era muito importante, né? Para o São Paulo ter alternativas, para o São Paulo ter elenco para brigar em outras competições, partindo do ponto que vai seguir avançando na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Já daqui 10 dias tem um jogo bem difícil contra o Juventude, né? E aí, só para finalizar, porque eu acho que isso é um destaque importante em relação ao Wellington,
já faz alguns jogos, mas hoje foi muito visível, até porque ele tenta uma finalização, ele vem trazendo a bola para dentro. E ele não fazia isso. E era algo que a gente, pelo menos aqui, cobrava bastante, que ele precisava evoluir isso no jogo dele. Porque às vezes o cara fechava ali a perna esquerda dele, ele tentava jogar a perna esquerda de qualquer jeito, ele não conseguia receber a bola na lateral, trazer para dentro e fazer um passe por dentro, fazer uma enfiada em diagonal. Hoje ele tentou mais isso, hoje ele puxou a bola mais por dentro, ele não precisa melhorar a qualidade dele com a perna direita, precisa melhorar algumas tomadas de decisão, mas ele começou a demonstrar essa evolução. Ele começou a conseguir fazer isso em jogo, que é importante, inclusive no clássico, numa partida mais difícil, com o time precisando do resultado. Então é uma evolução boa do Wellington, de novo, um jovem, vai evoluir essa expectativa e ele começa a mostrar pouco a pouco. Daqui a pouco é melhorar um pouco a perna direita, daqui a pouco é melhorar um pouco a batida na bola, daqui a pouco ele vai escolher melhor a definição, ele vai variar mais, agora eu vou pro fundo, agora eu consigo vir para dentro, ele vai conseguir ler a marcação. Vai oscilar também, vai ter jogo que ele não vai bem, que ele vai falhar, como faz parte no gol. Da evolução. Mas é sempre bom colocar aí o último destaque, não é? Para a gente encerrar o vídeo de vez. Até porque o Gabriel já está numa maratona aí. Vocês podem ver depois a live que ele fez no UOL lá, hoje com o Bruno Gross e o Menon. Hoje, o São Paulo fez uma homenagem muito merecida ao Hernanes. A gente tinha que fazer o registro aqui. Inclusive, na hora que eu estava entrando ali na zona de imprensa, o pessoal estava ali tirando foto com ele. O pessoal ali do São Paulo mesmo, comunicação com funcionários. Né? E tinha no fundo, o telão estava, né? Obrigado, Profeta. Ele também tinha na camisa dos jogadores nessa homenagem. Fica aqui a nossa homenagem também. Eu só não tirei foto naquela situação, porque como eu não tinha me credenciado para a zona mista, eu não achei honesto, ético, tirar foto ali, me aproveitar de uma situação minha que era só de passagem mesmo, mas fica o registro verbal, né? Essa narração do que aconteceu ali, do carinho que todo mundo tem por esse jogador enorme. Tanto que todo mundo, né, jogadores importantes, inclusive ídolos do porte do Lugano, que eu não preciso falar muito, Lugano, ele veste a camisa do São Paulo como poucos, né? Fizeram declarações ao Hernanes, essa figura única na história do São Paulo, não apenas pelas conquistas, mas principalmente pela entrega, inclusive nos momentos mais difíceis e sempre ali do jeito correto. Então fica nosso registro. Se quiser fazer algum comentário do Hernanes, que... Com certeza, assim, se você pegar em termos de aposentadoria, depois da aposentadoria do Rogério, o Lugano e o Hernanes são as grandes figuras, os grandes ídolos do São Paulo, né, que ainda conseguiram jogar após a aposentadoria do Rogério. O Lugano se aposenta em 2017, que é um ano que o Hernanes tem um peso brutal para tirar o São Paulo daquela situação na zona de rebaixamento, e agora o Hernanes se aposenta. Infelizmente, ali depois de 2017, quando ele volta em 2019, ele nunca conseguiu ter uma mínima sequência que fosse de bons jogos, mas sempre com muita dedicação, sempre correto. Quando precisou ficar no banco, e na maioria desse período ele precisou ficar no banco, ele não reclamava. Quando ele dá entrevista falando sobre o estilo de jogo do Diniz, né? Eu não gosto, não é a minha, eu não concordo tanto, eu vejo futebol de outra maneira, mas era aquela maneira que o São Paulo jogava, então eu respeitava, eu ia tentar abraçar aquela maneira, eu ia tentar ajudar daquele jeito, como fosse possível. E ele foi um líder enquanto São Paulo, enquanto esteve no São Paulo, é um grande ídolo. Muita gente discute jogo de despedida para um ou para outro. Se fosse para ter jogo de despedida dessa era após Rogério, você tem um Lugano e um Hernanes que são os únicos. Estão na fila muito na frente de muita gente. São os únicos que você consegue discutir nesse patamar, porque o Hernanes, cara, é um ídolo de São Paulo. Com certeza, aí é a palavra mesmo, ídolo mesmo do São Paulo. Hoje em dia é tudo Luciano é ídolo, Caleri. E sempre lembrando aqui, todos com potencial para ser, mas assim, ídolo mesmo, que aí é incontestável, Hernanes Lugano até em patamares um pouquinho diferentes, mas ambos são e merecem, na verdade, todo o carinho do mundo nessa despedida. E que a gente sempre fala, né? Tem o ídolo, cada um pode ter o seu, mas ídolo de clube já é uma coisa que traz alguns quesitos. Diga. Só para finalizar aqui, o Alexandre Gisbrecht, dos Jogos SPFC, me mandou que essa foi apenas a 15ª vez na história que o São Paulo consegue 8 vitórias seguidas no Morumbi. Então o São Paulo vem numa ótima fase como mandante. É importante a gente registrar que o São Paulo foi a 7 pontos em 4 rodadas, e eu acho que se a gente tivesse feito aquela projeção aleatória
das 4 primeiras rodadas, eu acho que seria 7 o número consciente, assim. Mais que isso seria muito positivo, menos que isso eu acho que ficaria quem? Você ganhou os 2 jogos fora, você empatou com o Red Bull fora de casa, que é um jogo difícil, com o time misto deles ou não, e você perdeu para o Flamengo no Maracanã, que talvez Flamengo no Maracanã e Atlético Mineiro no Mineirão, partindo do ponto que o São Paulo consiga competir nos clássicos, essa história toda, são os 2 jogos que você coloca ali como jogos mais difíceis de todo o campeonato. Então não é uma surpresa você perder, não é para ser normal, tá tudo bem. Mas quando você vai fazer uma projeção realista, que você não vai ganhar as 38 rodadas, eu acho que o São Paulo, nessa altura do campeonato, estar com 7 pontos, tá mantendo bem o seu. Tá dentro da expectativa. Não tá acima da expectativa, não está abaixo da expectativa, está numa expectativa ok. Entrou no G6, nesse momento o G6 não tem grande peso, e é bom registrar que domingo, primeiro tem o Everton quinta-feira. No domingo vai ter um jogo contra o Fortaleza que é extremamente complicado, mesmo com o Fortaleza tendo 3 jogos e 3 derrotas. Não era para perder nunca para o Corinthians ontem, no jogo de Itaquera. Foi muito melhor que o Corinthians. Era para ter ganhado no primeiro tempo já era para ter decidido o jogo, no primeiro tempo. E aí teve um gol contra, né? Então, não adianta daqui a pouco vir com esse papo, Fortaleza, porque não ganhou de ninguém, porque não sei o quê, porque também talvez nos classifique na Libertadores, aquela história toda. Então, talvez venha para a Sul-Americana, talvez seja um possível adversário do São Paulo na Copa Sul-Americana, mas é um adversário extremamente complicado, ainda mais em Fortaleza. E aí o último registro final vai ser a 5ª rodada do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense jogou terça e o São Paulo jogou quinta. Foi ter São Paulo Atlético. Flamengo, acho que nem é essa a ordem, mas enfim, não é essa a ordem. Assim. Flamengo jogou terça no Maracanã, o São Paulo jogou quinta e foi ao Maracanã. Red Bull Bragantino jogou no mesmo dia que o São Paulo, ambos jogaram na quarta-feira pela Copa do Brasil. Santos, ambos jogaram na quinta-feira pela Copa Sul-Americana, e a viagem São Paulo-Santos não é uma viagem. Fortaleza joga quarta-feira contra o River Plate, o São Paulo joga quinta-feira contra o Everton no Chile, e o São Paulo tem que ir para Fortaleza. Então é o terceiro jogo em 5 rodadas que o São Paulo está vendo seus adversários terem mais tempo de descanso que o São Paulo. Isso pesa, isso faz diferença. Então é algo para o São Paulo ficar de olho aí, porque agora não dá para corrigir e tudo mais, depois vai lá fazer pressão na Comebol, fazer pressão em que quer que seja, na CBF para dar. Vamos equilibrar. Vamos dar uma equilibrada nisso. Ô, Gabriel, registro de anotações, 15ª vez, então? São Paulo ganhou outro jogo. 15ª vez. Desculpa, só a correção. O Fortaleza joga quinta-feira, mas o São Paulo vai a Fortaleza. Esse é o ponto. A viagem do São Paulo até Fortaleza. Mais desgastante. Exatamente. 15ª vez que consegue 8 vitórias seguidas. É muita homenagem pro Hernandes, cara. São Paulo pensa em tudo, até para fazer essas coisas aqui. Porque eu já estava só maquinando. É isso? Podemos terminar então? Sim. Muita alegria, muita felicidade. Vencer um clássico é sempre muito bom para a gente ter uma semana muito bacana que logo começou maio e o São Paulo já ganhou o clássico em maio. Poucos times podem falar que ganharam o clássico em maio. Hoje eu estou trazendo as estatísticas mais idiotas possíveis, porque esse sou eu. A gente vai ficando por aqui. Um abração. Droga. Hoje a gente teve ali a arquibancada vermelha, abriram durante o jogo, porque eu acho que. Porque o São Paulo tem deixado a vermelha fechada. Esse jogo eu acho que esgotaram, ou pelo menos quase esgotaram, azul, amarela e laranja, e aí tiveram que abrir a vermelha. Só que meia dúzia de pessoas compraram a vermelha, não conseguiu ter tanta demanda assim em relação aos outros setores esgotados. Aí, para não ficar um setor totalmente esgotado e o outro com 3 ou 4 pessoas, em algum momento do primeiro tempo eles liberaram ali a divisa da amarela com a vermelha, então você vinha um monte de gente começando a entrar para a vermelha durante o primeiro tempo, e uma correria enorme ali nos túneis da amarela para o pessoal passar para o outro setor mais centralizado ou menos lotado. Então teve isso no Morumbi ainda. Festa das cores no Morumbi, nessa despedida do Hernandes. Festa das cores. Lembrando que nenhuma arquibancada, elas são todas vermelhas mesmo, e tem outros nomes agora, mas a gente já tem uma idade. Né? Traz esses termos para a gente, é muito complicado. Então, sim, agora sim, a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.